boa noite a todos e a todas. E que possam se sentir em casa e ser todos bem-vindos, porque nós estamos, tanto quanto possível, num ambiente que se assemelha a uma família, uma grande família, né? Como eu já fui apresentado, só vou repetir que meu nome é Edson Sequete, sou magistrado estadual, desde o longínquo 1985, muitos aqui não tinham sequer nascido, né? Talvez Daciano tivesse nascido. E, embora já tenha sido dito que o que é a DONEP, eu gostaria de enfatizar brevemente uma peculiaridade. Não? Muitos podem ter sido convidados e não têm ideia do que é a DONEP. A DONEP é uma associação de homens de negócio do Evangelho Pleno. Uma associação que não é uma igreja, uma associação que não tem denominação de igreja, que não tem liturgia eclesiástica, mas que reúne homens, e apesar de dizer dos homens de negócio, homens, mulheres e seus filhos, para compartilhar experiências de vida. E nessas experiências de vida, o convidado que palestra tem o objetivo de levar a todos aqueles que ouvem uma experiência do que Deus fez em sua vida, para que se possa alcançar, talvez, tanto quanto possível, o propósito de conscientizar aquele que ouve, no sentido de que aquilo que foi feito no palestrante também pode ser feito no ouvinte. Portanto, não é uma igreja. Não se faz negócios aqui, apesar do nome. Nós apenas compartilhamos experiências de vida, e vejam, o mais importante, de vida com Jesus. Por isso que é do Evangelho Pleno. Evangelho significa boa nova. E nessa dinâmica, eu posso dizer, é por isso que nós, hoje à noite, estamos aqui. Espero que ninguém tenha sido convidado e interpretado de maneira errada o objetivo da nossa presença. Estamos aqui para falar sobre experiência de vida. Todo palestrante da DONEP tem esse encargo. Traz a público suas experiências pessoais. Eu, diferentemente de muitas pessoas, fui criado no interior do estado, num ambiente extremamente religioso, muito religioso. Eu tenho aqui 2 primos que são testemunhas, tenho lá no canto meu irmão, temos amigos, não sei se o som está bom, está parecendo que está dando microfonia. Bem, está bem. E nessa dinâmica, eu tenho que lembrar que na cidade de Bento Gonçalves, onde eu nasci e me criei, o meu avô tinha um hotel, Hotel Perufo, um hotel que se localizava ao lado da Igreja Matriz de São Roque. Se alguém conhece, vai saber onde é. E esse hotel estava situado a pouquíssimos metros da Igreja Matriz de São Roque, a pouquíssimos metros da casa paroquial. E nesse hotel, o sacerdote, o padre, almoçava diariamente, de maneira que o vínculo que se formou entre a minha família, que tinha o hotel, e o sacerdote da igreja era muito forte. Eu mesmo, assim como minha mãe, como meus irmãos, recebemos uma incumbência ímpar do padre. Ele nos entregou a chave de um campanário que se localizava em uma torre de 6 andares. Naquela época, os andares não eram de 3 metros, mas de 5 metros. Então, nós tínhamos lá um campanário de 30 metros de altura, os sinos lá em cima, e ele nos entregou as chaves daquele campanário para que, ao meio-dia
de todos os dias nós tocássemos os sinos. Eu fico imaginando e fico lembrando com bastante saudade desse tempo, porque a gente pode dizer, naquela época, realmente os sinos dobravam. Naquela época, os sinos tilintavam. E imagina numa cidade pequena do interior, num bairro do interior, ouvir em cada meio-dia, de todos os dias, aquele ambiente, aquela sonorização, que de um lado traz saudades, é saudosista, de outro lado, na época, também trazia uma certa nostalgia, uma alegria, porque a gente esperava aquele horário, todo mundo esperava o horário do meio-dia para saber que o sino ia tocar. E nós tínhamos, então, ali uma afetividade muito grande por aquele momento. Eu sempre lembro que a minha mãe chegou a engrossar os braços, ela não precisava fazer musculação, ela chegou a engrossar os braços de tanto puxar aquele sino, porque não tinha máquina, era manual. E, mercê disso, então, a nossa proximidade com o sacerdote era bastante grande, bastante intensa. O padre sentava no almoço, não lembro de ele jantar, mas ele sentava todos os dias e nós o acompanhávamos, tínhamos muito respeito por aquilo. E aquilo, de certa maneira, aproximou tanto a nós como a ele próprio e se formou um vínculo de amizade bastante forte. Por causa disso, inclusive, eu participei de várias liturgias da Igreja Matriz de São Roque. Então, naquela época, com 11 anos de idade, eu já sabia o que era a igreja, mas sabia formalmente que a gente tinha que ir para a missa, que tinha que tocar o sino, que tinha que fazer a primeira comunhão. E eu lembro da primeira preleção, do primeiro esboço de preleção que eu fiz lá em 2001, quando eu era juiz em Caxias do Sul. Eu fiz um jantar na minha cidade, em Bento Gonçalves. E naquela oportunidade eu me reportei a esse assunto. Eu tinha um programa na rádio, embora já fosse juiz, eu tinha um programa na Rádio Viva de Bento Gonçalves, e como radialista que era, claro que não poderia ter ganhos nem lucros, nada, porque isso é impeditivo para um magistrado, né? Então, mesmo assim, tinha aquele programa, era conhecido, o jantar foi um sucesso, foi um momento de bastante reflexão no Hotel da Londer, e nós, então, tivemos a oportunidade de reportar os fatos que até então tinham acontecido. Mas quando eu, falando do esboço, eu comecei a comentar, a falar para os presentes, eu dizia, assim como muitos desta cidade, Bento Gonçalves, assim como muitos dessa cidade, eu fui criado num ambiente eminentemente religioso. Hoje, aqui em Porto Alegre, e passadas mais de 2, 3 décadas, eu não posso dizer a mesma coisa. Para mim fica difícil dizer, fui criado como os senhores, ou como muitos daqui de Porto Alegre, porque a gente sabe que a realidade mudou bastante. Nós sabemos que hoje falar em espiritualidade é algo bastante complexo. Mercê dessa movimentação toda que existe, tanto no Brasil como no mundo, ficar falando em espiritualidade é muito difícil. E falar em Jesus Cristo, autor para nós, e segundo a palavra, autor e consumador da nossa fé, é mais difícil ainda. Mas é possível rememorar que naquele período, com 11 anos de idade, conquanto nós tínhamos essa proximidade do Padre, nós tínhamos apenas uma formalidade cristã, nós não tínhamos conhecimento ou intimidade com Deus. E com 11 anos de idade, o meu pai me chamou e me pediu, vai até, no hotel não tínhamos cigarros, vai até o bar da frente e compra um cigarro chamado Jean-Nicot para o pai, que o pai vai para o cinema com um amigo. O cinema ficava a 200 metros de distância. Lembra daquilo, né? Bem pertinho. Eu fui até o bar da frente, do outro lado da rua, voltei, entreguei um maço de cigarros para ele e nunca mais vi meu pai. Porque
com aquela entrega e com o deslocamento dele até o cinema do 1º Batalhão Ferroviário, aconteceu um acidente trágico que ceifou a vida do meu genitor, do meu pai, de modo abrupto, inesperado e muito doloroso. São momentos que uma criança não pode esquecer. Uma criança que perde, com 11 anos de idade, ainda juridicamente criança, que perde o seu pai, perde o seu norte, perde a sua esperança, perde seu herói, perde talvez o seu maior amigo, perde aquele que tem por obrigação orientá-lo. E muitas perdas, tenho certeza de que os senhores também já tiveram e sabem que isso é muito doloroso, né? Para uma criança com 11 anos de idade, não se pode mensurar por fita métrica a dor que isso causa, nem as questões de ordem espiritual que são produzidas por uma perda tão grande, né? Uma criança perde seu herói, como eu disse, perde talvez até a sua identidade. E eu não sei se não foi por esse motivo que, a partir de então, eu passei a ter uma patologia chamada transtorno obsessivo compulsivo. Na época, e isso foi em 67, a morte do pai, não existia no Brasil estudos a respeito do toque. Para a ciência médica, esse estudo começou bem antes, é claro, no século XIX, na França, na Alemanha e na Inglaterra. Mas no Brasil, não havia estudos densos a respeito. E eu fui uma das primeiras vítimas conhecidas dessa patologia que destrói a mente das pessoas. Roberto Carlos sabe muito bem o que é isso. Outras pessoas, como Luciana Vendramin, conhecem também. Tanto que é motivo de preocupação mundial, porque, estatisticamente, essa patologia alcança entre 1% e 2% de toda a população de um país. E há países em que ela alcança até 4% da população. É uma espécie de curto-circuito mental. A PUC tem estudos a respeito. O Dr. Izquierdo escreveu já matérias a respeito. A URGS tem também estudos e conclusões a respeito dessa patologia. Então, naquele período, uma das maneiras que aquele jovem, aquele menino de 11 anos encontrou para fugir daquele medo que ele não conhecia, o medo que tomou conta da vida pessoal dele como mais velho, chega no quarto da menina, da irmã, com 9 anos, e diz: o pai morreu. A menina dormindo, minha irmã, fala para o irmão mais do meio, que tinha 7 anos, que está lá na ponta, e diz para ele a mesma coisa, nem entendia. Não tem como contar essa história para um menino de 1 ano e meio, que era o mais novo, mas tem como ver a mãe batendo a cabeça na janela e não aceitando aquela dor. É triste, é doloroso, marca, machuca. Então, talvez por essa razão é que uma das válvulas de fuga foi a própria religião. A oportunidade de estar ali com um padre todos os dias na mesa, de o padre te aconselhar a viver uma vida religiosa, a se aproximar, a participar das liturgias, a ser coroinha, a ser membro do Sagrado Coração de Jesus, com a fita com a qual eu ornamentei o peito do meu pai dentro do caixão, e a começar a conversar com Deus prematuramente, não prematuramente, mas muito jovem, tentando ter a esperança de que o ouvido de Deus, que não está gravado para que não possa ouvir, ele pudesse dizer, ou receber aquela oração de um pequenino para dizer: Senhor, afasta isso da minha família,
A morte chegou muito dura para uma família, volto a dizer, com 11, 9, 7 e 1 ano e meio, e a mãe com 32. A morte veio sem perdão, sem constrangimento e machucando muito. Então, volto a dizer, por isso talvez eu tenha iniciado uma dependência de Deus na questão religiosa. Então, naquele período, aquele menino, se pode dizer, era um ser religioso, bem jovem, mas um ser doente também, porque o toque também é uma... Na época sequer existia, como eu disse, estudos, e a gente não tinha esperança, a gente não sabia o que era, né? O pai desse moço aqui, advogado Daciano Perufo, que foi desembargador também, ele me disse numa ocasião, eu não posso falar muito porque a minha filha lá no canto é psicóloga, né? Mas o meu tio disse assim, o médico, ele te dá um tratamento e te diz o senhor está curado, né? Ou não. Mas o psicólogo não faz isso, o psicólogo diz até a próxima sessão. Não fica bravo com o pai, tá? Até a próxima sessão. E é difícil realmente. E como é que eu, com o tempo, estudante, já mais adiante, estudante de direito, com que recursos financeiros eu ia procurar um psicólogo que ia me tratar por quanto tempo ainda? Então, eu volto a dizer, um ser doente, apesar de religioso. Um ser religioso, apesar de doente. E isso se propagou no tempo, e a religiosidade continuou intensa, mas a religiosidade, em momento algum, conseguiu tirar o medo da morte. Em momento algum, conseguiu fazer com que eu pudesse vencer aquela situação. E até vou dizer a vocês, durante a minha formação acadêmica, durante o tempo que eu estudei Direito, eu também trabalhei como repórter. Eu fui repórter do Jornal do Comércio, na sucursal de Bento, e nessa condição de repórter eu ia entre Bento Gonçalves e uma cidadezinha próxima ali, que é a sede da Tramontina, Carlos Barbosa. Eu ia até aquele local e pela religiosidade, a primeira coisa que eu fazia ao descer de um ônibus, porque não tinha condições financeiras para isso, descia do ônibus, ia até a igreja matriz lá e fazia uma oração. Todos os dias fazia mesmo procedimento. Até um dia que uma zeladora de capelinha me disse, o senhor vem até aqui comigo, me levou até a retaguarda do altar, puxou uma cortina e disse, olha aqui a imagem de Cristo, o senhor pode beijar as chagas de Cristo. E eu, pá. No dia seguinte, a mesma coisa. E o que é isso? Uma religiosidade. Religiosidade. O propósito da religião é importante, é bom, porque a etimologia da palavra diz que religião significa religare. Ligar de novo. Religar o homem a Deus, porque o homem foi afastado de Deus por causa do pecado, segundo as Escrituras. Mas isso nunca encheu meu coração. Hoje a gente pode dizer, vai beijar a imagem. Não, mas era o que acontecia. Era acontecer com 18 anos de idade. E outra, não era uma atitude apenas minha. Se nós formos até a Catedral Metropolitana, a gente vai ver isso todos os dias acontecendo. As pessoas vão até as imagens e ficam beijando as imagens. Não estou criticando, não estou dizendo que isso não é adequado, não estou dizendo nada disso, estou dizendo que temos que saber se isso agrada a Deus. Temos que saber se isso enche o coração. Quantas vezes na catedral eu vi isso? A pessoa fica ali, isso é algo rotineiro, algo automático. Mas onde é que está Deus e onde é que está a intimidade com Deus num ato desses, de tocar numa imagem pensando que o próprio Deus está ali? Deus, quando conversou com uma samaritana na beira do poço de Jacó, ele diz, Deus é espírito e convém que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade, porque o Pai busca esses adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E eu continuava com medo da morte. Eu cheguei a pedir a Deus que
afastasse aquilo pelos próximos 20 anos, Senhor. Com 11 anos de idade eu fiz essa oração. Então eu pedia que, pelo menos até eu chegar aos 31, Deus não deixasse acontecer. Mas Deus conhece o coração de cada um de nós, né? Conhece as nossas necessidades. Sabe o quanto é importante Ele agir. Porque a palavra de Deus diz: pede e receberás. Procura e encontrarás. Bate e a porta se abrirá. Os reis do Antigo Testamento, como Salomão, Davi e tantos outros homens de Deus diziam: eu fui jovem, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O próprio Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas eu não conhecia isso, eu conhecia a religião. Até o dia em que um sacerdote, um outro sacerdote, conversando comigo, me disse: mas, amigo, quem disse que isso que você está fazendo agrada a Deus? Adorar uma imagem. Eu não falo contra a Igreja Católica, eu fui católico até então, mas eu falo, a prática, e muita gente desperta para isso hoje, adorar imagens não é da vontade de Deus. Deus é espírito. E claro que já nesse tempo fazendo faculdade de Direito eu era mais crítico, mas o senhor me diz onde é que está escrito isso, né? Porque no direito a gente procura, né? Onde é que está escrito isso? Ah, está no Código Civil, artigo tal, ou no Código de Processo Civil, no Código Penal, no Código Tributário. Mas aqui na Bíblia, onde é que está escrito isso? E ele veio direto assim. Êxodo capítulo 20. Ou seja, o que a gente conhece como os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20 são os 10 mandamentos, e entre eles está escrito: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens ou esculturas do que existe no céu, abaixo da terra, abaixo das águas do mar, e não te prostrarás diante delas, porque eu sou o Senhor, teu Deus forte, zeloso e mais ciumento. Deus é ciumento. Deus quer exclusividade. Quando ele falou isso e me mostrou que tinha um texto escrito no livro de Êxodo, eu fui para casa e tentei achar, não consegui, procurei, não tinha experiência. Tinha experiência de tocar, de ir para a igreja, de tocar aquelas coisas da igreja, mas não tinha experiência de conversar com Deus, não tinha experiência de intimidade com Deus. Você imagina que um filho venha todo dia falando sempre a mesma coisa: pai, isso, pai, eu quero chocolate, pai, eu quero chocolate, pai, eu quero chocolate, pai, eu quero assistir Zé Coleta, pai, eu quero assistir... Não é nada disso. Tem que haver um diálogo entre o filho e o pai. Eu digo, um diálogo entre a criatura e o Criador. E quando nós aprendemos isso, nós temos consciência de que Deus ouve as nossas orações, de que a palavra de Deus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Pode ser difícil falar para o mundo ali fora sobre isso, tem que ter tempo, mas aqui nesta noite, nesse jantar, é o momento que Deus oportuniza cada um de nós para ouvir a respeito. Ninguém vai sair correndo por não concordar ou concordar com essa palavra. Ninguém vai sair correndo daqui. Mas a partir daquele instante em que se ouve uma palavra dessas, e eu chego em casa e não encontro, eu volto e converso com a mesma pessoa, e a mesma pessoa me diz: Êxodo capítulo 20. Bom, como eu era católico até então, eu lembrei de uma música do Padre Zezinho que dizia assim: um dia uma criança me parou, alguém lembra? Olhou-me nos meus olhos a sorrir, vamos lá. Caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. Quem mais? Alguém lembra mais? E perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso
Só que ela diz, caneta e papel na sua mão, né? Peguei uma caneta, papel, voltei àquele sacerdote e perguntei, onde é que está escrito que eu não posso adorar imagens? E ele voltou a dizer, no Êxodo capítulo 20. Fui para casa, peguei a Bíblia novamente, procurei e encontrei. E aí encontrei muito mais do que isso. Encontrei que há salmos bíblicos que falam, que repetem, que se uma imagem cair, eu não estou falando de imagem, estou dizendo que a Bíblia diz, que se uma imagem cair sozinha, ela não consegue se levantar. Como é que pode crer, depositar a tua confiança nisso? A nossa confiança tem que estar no Senhor, Criador do céu e da terra. Sabe? Então, esses conceitos foram sendo colocados no meu coração, e a palavra de Deus encontrou lugar dentro de mim, de maneira que eu tomei posse, veja bem, tomar posse é algo necessário. Tomei posse dessa certeza de que Deus nos ouve e de que Deus quer dar para você e para mim, para minha família, para a tua família, vida plena, ou seja, vida com abundância, vida completa. Deus não quer te dar vida pela metade. Deus não está espreitando uma deficiência, uma fraqueza tua para te derrubar. Deus quer te dar vida com abundância. Quer que tu tenhas experiência com Ele e que tu tenhas sucesso, sejas bem-sucedido, bem-sucedida, porque Ele está torcendo. Deus está torcendo por tua vida. E a partir de então, queridos, eu experimentei algo que eu ainda não conhecia. A palavra de Deus diz que aquilo que está escrito é a verdade. O próprio Jesus, na oração sacerdotal de João 17, diz, Pai, a tua palavra é a verdade. No Antigo Testamento, Deus fala com um profeta chamado Jeremias, e ele pergunta para Jeremias, Jeremias, o que tu está vendo? Jeremias responde, eu estou vendo uma vara de amendoeira. Não me perguntem muito a interpretação, só ouçam o que eu quero dizer. Eu estou vendo uma vara de amendoeira. E Deus responde, viste bem, Jeremias, porque eu, o Senhor, velo pela minha palavra, para que ela se cumpra. Deus faz questão de cumprir a palavra. E como foi na minha vida, também pode ser na sua. Porque houve um momento nesse processo todo de amadurecimento espiritual, em que o medo da morte foi substituído pela palavra de Deus, pela certeza de que aquilo que está escrito tem que acontecer. Quer um exemplo? Eu disse, eu não posso morrer antes de ver a Thalita, minha filha, gerar filhos. Não posso morrer antes de ver o Mateus, meu filho, gerar filhos. Por quê? Porque a Bíblia diz, tu verás, Graciano, os filhos dos teus filhos. Tu verás, Maria Helena, os filhos dos teus filhos. Tu verás, Maria Nilda, os filhos dos teus filhos. Parabéns para a Sabrina que está grávida. Indiscutível que essa palavra tem que se cumprir, porque as promessas de Deus são para nós e para todos aqueles que creem na verdade das Escrituras Sagradas. Deus não é homem para que minta. Até Jô Soares disse isso. Deus não é homem, existe uma coisa impossível apenas para Deus, uma só, mentir. E se aquilo que está escrito na palavra é verdade, então não é mentira. Deus faz questão de provar a sua palavra, a verdade da sua palavra. Então, volto a dizer, o medo da morte desapareceu no momento da morte, que tinha se expressado quando eu perdi meu pai com 11 anos de idade, ele desapareceu quando eu tomei posse daquilo que está escrito na palavra de Deus a respeito da intenção de Deus nos dar vida com abundância. Mas para isso tem que tomar posse dessa certeza. Não adianta ler e deixar a leitura, ler agora e esquece daqui a pouquinho. Tem que tomar posse, é para mim. Quer ver um exemplo? Quem conhece, tem advogados aqui, tem médicos, né? Doutor Vicente. Tem vários advogados, né, Luciano? Ministério Público. Existe um direito chamado princípio de Saizine, que é do direito francês, do Roi de Saizine. Ele diz que aberta a sucessão,
O que é aberta sucessão? Quando uma pessoa morre, os bens se transmitem imediatamente aos seus herdeiros legítimos e testamentários. Muito bem. Quer dizer o seguinte: morreu o meu avô lá no Mato Grosso. Hipoteticamente, morreu lá no Mato Grosso. E ele deixou toda uma herança para mim. Eu não sei que ele morreu, mas ele morreu. Ele morreu há uma semana. No dia da morte dele, os bens dele automaticamente passaram para mim, mas eu não sei que ele morreu. Mas no momento da abertura da sucessão, quando ele morre, os bens já são meus. Tá, mas não precisa fazer inventário? Bom, inventário é declaratório, meramente, né, declaratório. Mas o direito já emergiu naquele momento. Mas alguém pergunta, mas é verdade que lá tem um gado diferente, um pomelo diferente, aquela história toda, né? Eu posso dizer, não sei, porque eu nunca fui lá, porque eu nem sabia que ele tinha falecido, porque eu não sabia que era meu. Mas também eu posso dizer, eu não sei porque não tomei posse. Mas é teu? É meu. Mas como é que não sabe? Porque não tomei posse. E tantas coisas a gente tem direito na vida espiritual e não toma posse e não exerce o direito a essa vida com abundância que Jesus quer nos dar. Por quê? Porque não toma posse. Se é para mim, saúde é para mim. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Deus diz, eu sou o Senhor que te cura. Eu sou o Senhor que te sara. Deus diz, e tu verás os filhos de teus filhos. Tudo isso é para que aconteça na vida de cada um de nós, desde que nós acreditemos nisso e tomemos posse dessa certeza. É indiscutível que quando nós tomamos posse de algo, aquilo passa a ser nosso. E nós não podemos ter dúvida quanto a isso, porque a dúvida gera afastamento, a dúvida gera incerteza e não traz a bênção. Quando Jesus aparece caminhando sobre o mar, e Pedro vê Jesus na madrugada assim, se assusta e Jesus disse a ele, sou eu, não temam. Pedro diz, Senhor, se és tu, manda eu ir contigo. Então Jesus diz, vem. Pedro começa a caminhar, mas ele olha para as circunstâncias, né? Ele vê o vento soprar. Imagina, de madrugada, o Pedro caminhando em cima da água, ele disse, mas, cara, isso não é possível, eu não posso estar caminhando, isso não existe. Fisicamente não existe, humanamente não existe nada disso. O que eu estou fazendo aqui? Aí ele olhou para as circunstâncias e abaixou, e Jesus pegou ele na mão, porque Pedro disse, me socorre. E Jesus disse, por que duvidaste, homem de pequena fé? Se ele não tivesse duvidado, ele teria continuado. Então nós não podemos olhar para circunstância nenhuma circunstância que nos afasta da palavra, das promessas de Deus, deve ser considerada por nós. O que eu quero dizer é que a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela te traz vida. Assim como trouxe para mim, assim como eu perdi aquele medo de morte. É claro que nós somos humanos, né? Nós estamos caminhando, mas aquele medo de morte, de perder um familiar, ele teve que se render a essa palavra, a palavra do Senhor, quando a palavra do Senhor diz, eu vim para que todos tenham vida e vida com abundância. Então nós podemos ver os filhos de nossos filhos, os nossos filhos prósperos, os nossos filhos bem-sucedidos. Eu estava comentando com... Onde é que está o nosso amigo? Eu estava comentando com ele a respeito da vida pessoal, e a gente dizia agora há pouco das experiências de vida, né? Que os teus filhos sejam abençoados, que a tua família seja abençoada. O meu filho mais novo tem 31 anos de idade, ele é delegado de Polícia Federal. Não estou aqui para enaltecer cargo, só estou dizendo para contar mais uma experiência. Ele conversou com Deus e ele dizia, pai, eu não vou conseguir, Senhor, é muito difícil. E eu estou estudando para outra coisa, então eu sozinho não vou conseguir. Não é o meu braço que vai conseguir. Mas se o Senhor sabe que eu vou ser um bom delegado. Enquanto isso, o pai físico do meu filho estava de joelhos
Porque eu não tenho vergonha de ficar de joelho. Alguém tem vergonha de ficar de joelho? Porque aí tu mostra, assim, como guerreiro que tu é, né? Que aquilo é uma luta verdadeira, né? A gente tem dignidade suficiente para dobrar o joelho na presença de Deus, não na presença do homem, na presença de Deus. E o pai ali, na beira da cama, orando, pedindo: Senhor, abençoa esse concurso dele. E aí a Bíblia está aberta e os olhos do pai caem sobre um texto de Salmo capítulo 6, versículo 9. E diz assim: o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Um texto que Deus tinha usado 30 anos antes, quando a minha mãe ficou hospitalizada por 4, 5 dias e o médico não achava nada. Eu fui até o hospital com ela, conversei com ela, e aí tinha aqueles manazinhos, sabe? Aquelas caixinhas de promessas que a gente compra. Eu peguei um textinho e olhei. O Senhor, mas não falei, só li. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Eu fiquei lendo e a minha mãe viu que eu li um texto. E ela disse: eu também peguei um texto dessa caixinha ali, achei interessante e guardei na gaveta. A maneira de Deus falar. Aí eu peguei o texto dela para olhar e disse: o quê? O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Duas passagens idênticas dentro da mesma caixinha é um recado de Deus. Naquele dia, o médico trocou a medicação e ela melhorou. E o mesmo texto Deus usou para falar comigo. E aí, etapa por etapa. Então, são coisas assim que, às vezes, a gente esquece de explorar, sabe? Não, eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Não, eu preciso sim. Porque a minha dependência não me enfraquece a minha hombridade. A minha dependência de Deus me torna maior. Não me torna fraco. A minha dependência de Deus me torna gigante, me torna um lutador, me torna um soldado, me torna um guerreiro, porque eu sou um guerreiro que confia no Criador. Então é isso que eu quero dizer, minha gente, que por mais que a gente tenha sofrido, a gente não precisa aceitar mais sofrimento hoje, porque Ele disse: eu vim para que tu tenhas vida. E a tua vida que tu está tendo hoje é vida com abundância? Faça uma reflexão. Essa vida que a gente está tendo é vida com abundância? Mas no momento em que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, ela se torna uma vida com abundância. E por sinal, tem uma coisa muito interessante nessa parte. E isso é só para encerrar o que a gente está conversando agora. Porque o mundo, eu disse no início, não está mais aceitando a espiritualidade, né? Por quê? Porque todos os caminhos levam a Deus. Porque todos nós somos filhos de Deus. Eu pergunto para vocês, é verdade isso? À luz das Escrituras, né? É verdade isso? Todos os caminhos levam a Deus? Não. Por que não? Ué, eu creio em Deus. Por que não levam a Deus todos os caminhos? João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade, artigo definido no singular, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nem todos os caminhos levam a Deus. Não, mas todos somos filhos de Deus. Não é verdade. Todos nós somos criados por Deus. A Bíblia diz lá em João, no Evangelho de João, João começa falando lá no Evangelho de João, ele diz em grego: in archein hologos, kai hologos in prostonteon, kai theos in hologos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que existe se fez. Ele era a luz dos homens, e a luz resplandeceu nas trevas, mas as trevas não o compreenderam. Mas a todos quantos o aceitaram, Deus deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nem todo mundo é filho de Deus.
A todos os que o aceitaram, todos os que receberam, todos os que reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Deus deu a estes o poder de serem feitos filhos de Deus. E a herança vai para quem? No direito normal aqui, para quem vai a herança? Então as heranças do Senhor também são para os filhos. Aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. O filho é o herdeiro natural. E se a todos os que receberam, Deus deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus, eu pergunto de novo, todos são filhos de Deus? E o que precisa ser filho de Deus, para ser filho de Deus? Aceitar Jesus. Bem, e agora então eu quero fazer uma proposta para vocês. É algo muito simples, não precisa passar no cartório, não precisa passar em tabelionato, não precisa passar em lugar nenhum. Para ser feito filho de Deus, Deus abriu a porta de uma maneira escancarada, muito simples, dizendo: a todos os que o receberam. Então basta que nós o recebamos, basta fazer uma oração, nós vamos fazer agora, eu convido vocês a fazerem, em palavras muito simples, mas que tem uma repercussão tremenda na eternidade, uma repercussão tremenda no céu. Quando nós dizemos: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor. Eu aceito aquele sacrifício na cruz, porque todo mundo acredita que Jesus fez o sacrifício na cruz. Mas no momento que eu digo: eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador, o meu nome instantaneamente é escrito no livro da vida e eu me torno filho de Deus. Acreditam nisso? Podemos fazer essa oração? Eu quero convidar que vocês baixem a cabeça então e que nós possamos repetir juntos uma oração muito simples, mas como eu disse, com uma repercussão tremenda para toda a eternidade. E pode dizer comigo, por favor: querido Jesus, depois de ouvir essas pequenas palavras, eu reconheço que eu preciso do Senhor. E por isso, nessa noite, eu te convido, Jesus, Filho de Deus, entra no meu coração. Porque eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida. Amém. Gente, aqui tem só filhos de Deus agora. Glória a Deus. Só filhos de Deus. Só filhos de Deus. Não tem mais criatura. Criatura todo mundo pode ser até o momento que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E eu me alegro por ter tido a oportunidade de ser um copinho para receber essa gota de Deus, para ser um instrumento, uma canetinha na mão do escritor, para ser o barro na mão do oleiro, porque tão importante, gente, depois que a gente conhece e que a gente sabe que tem direito, sabe? Eu não estou falando apenas materialmente, mas você pede e Deus responde, sabe? Você tem um negócio para fazer, você não confia apenas no teu braço, mas vai dizer: Senhor, dirige, vai na minha frente, Senhor. Jesus, vai na minha frente e resolve esse assunto. Senhor, tem esse contrato para fazer, eu quero comprar aquela terra. Tanta coisa aconteceu na minha vida, de a pessoa procurar por mim para fazer um negócio que eu tinha pedido para Deus há poucos dias. Há poucos dias eu tinha falado com Deus, eu era pretor em São Sebastião do Caí, e eu tinha um negócio para fazer, eu só conversei com Deus, na semana a pessoa me procurou, eu disse: como assim? Deus abre portas, mas isso não é o mais importante. O mais importante o que é? É a certeza de saber que Deus está contigo e quer te levar para morar com Ele um dia. Amém? Deus abençoe a todos, muito obrigado por ter me ouvido, por ter tido paciência, espero que não tenha decepcionado ninguém, porque eu sei que nós temos responsabilidade perante Deus. Eu só quero dizer que isso aqui, gente, isso que eu reportei a vocês, começou em 1980. Já são, embora eu não pareça ter essa idade, são 44 anos de vida cristã. Não se abre mão, porque nós sabemos em quem temos confiado. Como diz a palavra,
Nós sabemos em quem temos crido. Deus abençoe vocês. Vocês vão dormir muito bem essa noite. Deus vai cuidar de cada um, da saúde também, em nome de Jesus. Deus abençoe.